Olá pessoal, bem-vindos a mais um Garagem do Kaká. Hoje com um convidado muito especial, na verdade todos são, mas esse cara aqui, quando a gente começa a falar de off-road, né, a minha paixão, aquela coisa de barro, terra, quando a gente fala nesse tema, esse cara que está aqui do meu lado sabe tudo e mais um pouco. Diz pra gente, Nelson de Almeida Filho, muito prazer aqui, uma honra. Prazer é todo meu, cara. E na verdade, a gente já teve a oportunidade de fazer vários eventos juntos, de viajar juntos, por dias seguidos. Sim. Juntos, né? E eu não me canso, sabe do quê? De ouvir as histórias do Nelson. Eu acho que as histórias do Nelson são sensacionais. E como esse aqui é um canal que a gente gosta de histórias, a gente quer contar as histórias, então eu trouxe o Nelson aqui para a gente falar sobre, ouvir as histórias dele. São diversas, né? Nelson, e aí, começou como isso aí? Conta pra gente o início. Começou quando eu tinha 21 anos, né? E eu andava a pé porque eu precisava de um carro, né? Faz 10, 12 anos atrás? Por aí, mais ou menos. Faz pouco tempo. E eu precisava de um carro. E realmente eu não tinha assim a previsão do que eu ia comprar, né? Tinha Fusca, tinha Gordini, nessa época. Entendi. E eram carros usados, né? Porque a minha grana também era curta. Eu acabei caindo numa sucata no ferro velho, cara. No ferro velho. Que estranho. Nunca mais saiu. Exatamente. Entrei numa sucata um dia lá, porque um amigo meu falou, tem um cara lá na Moca, no bairro da Moca, no Ipiranga, lá em São Paulo, que ele compra carros de leilão do Exército. E você vai encontrar carro baratinho lá, cara, é baratinho pra caramba. Aí eu fui lá, realmente era barato, só que não tinha um que andava, entendeu? Eram carros todos desmontados, carros que já tinham servido, enfim. E, cara, naquela vontade de ter um carro que eu tinha, né, eu acabei comprando um Jeep. Né? Com essas duas exércitos só podia ser um Jeep. Um chassi, mais umas peças. Ele estava no chão, cara, ele não tinha nem roda, pra você ter uma ideia. Mas eu me lembro que essa época aí, em São Paulo, tinha uma moda dos bugs, lembra? A moda dos bugs. Todo mundo fazia bug, né? Eu não era dessa época, Nelson, mas eu lembro dos bugs. Claro que você era. Começaram a surgir os bugs no Brasil, né? Com febre de vidro, tinha Graspak, tinha diversos aí. Cadron, exato. E a onda era andar de conversível, né? Andar de bug. E quem não tinha bug, comprava um Jeep velho e transformava num bug. Certo? Sacrilégio. Então o que acontecia? Eles pegavam o bug, colocavam aqueles pneus de Dodge Dart na frente, como é que chama? Wide oval. Colocavam um pneu de bug na traseira, né? Botavam uma capotinha de bug no Jeep, fazia aquele negócio funcionar e andava como se fosse um bug, né? E eu me lembro uma vez, tive Interlagos, cara, e eu me lembro, eu até falei com o Dinho já a respeito disso aí, o Dinho Leme. Ele falou que não. Irmão do Reginaldo Leme. Exato. É um grande assessor de imprensa e conhece muito, além de ser o baterista dos Mutantes, né? O baterista dos Mutantes. É um cara muito especial, né? E eu tive contato com ele recentemente e perguntei para ele, falei, escuta, não é verdade que os Mutantes andavam de Jeep? Eu me lembro, eu tenho uma memória, cara, eu tive uma vez lá em Interlagos, eu me lembro de ter visto os Mutantes e ter visto um Jeep, era um Jeep com capota listrada, com pneu de bug. Ele falou, não, o que tinha era um Jeep que era do pai da Rita, e que a gente roubava de vez em quando para dar uns pega na rua, entendeu? Dá uns perdidos. Mas esse Jeep, não sei, e eu não sei de onde veio essa minha memória, que eu gravei isso, um Jeepinho antigo com um pneu de Dune Bug e os Mutantes. Então aquilo ali me deu um estímulo, eu ia fazer um Jeepinho, um bug, né? Eu tinha 21 anos, solteiro, eu queria um bug, né? E comprei o Jeep, arrastamos o Jeep lá, um amigo meu, com Opala, uma oficina de um outro amigo meu, que era no Ipiranga, eu sempre morei no Ipiranga. E ele tinha uma oficina de caminhões lá, e arranjou um cantinho para mim, eu levei o Jeep para lá e comecei a desmontar o Jeep. O Ipiranga, para quem não sabe, nessa época,
era um bairro que tinha muito a ver com automobilismo, né? Aquela história das escuderias, não era isso? Sim. Piranga contra a Moca, contra não sei o quê, tinha uns nomes, exatamente. né? Nós mesmos tínhamos uma escuderia lá. Escuderia o que era? Era um grupo de jovens que se reunia, porque gostavam de carro, né? Para fazer nos bailes e tirar racha na rua, né? Então voltava, cada um tinha uma marca, né? Colocava lá o nome, escuderia isso, escuderia aquilo. Nós tínhamos a nossa escuderia. É muito legal, é uma cultura do automóvel que se perdeu, né? Foi muito forte por um tempo, exatamente. Mas depois que isso a gente está falando, pessoal, ainda corria de carreteira ainda quando começou isso, né? Isso aí dá uma outra história, né, cara? O negócio das escuderias dos rachas de São Paulo, isso é uma outra história. Vamos continuar na história do Nelson do 4x4. Mas, enfim, como é que chegou o Jeep na veia dele? Exato. Aí eu peguei o Jeep e desmontei o Jeep para transformar o carro, né? Mas, cara, eu levei 2 anos para fazer esse carro andar, 2 anos. Enquanto eu fazia esse trabalho, eu tive oportunidade de... Aí você foca, né? Você foca no negócio de Jeep, você começa a conhecer um, conhecer outro. Ah, fulano tem um Jeep igual ao teu, não sei aonde. Não, esse Jeep é da guerra, esse Jeep é não sei o quê, pá. E eu comecei a conhecer realmente outros caras que também tinham Jeep. Eu achei que eu era o único no planeta que queria ter um Jeep naquela altura do campeonato. Viu? Mas não, tinha mais gente. Aí, um dia eu lembro que eu estava no centro de São Paulo, na Rua São Bento. E lá tinha uma loja de livros. Esses livros antigos, como é que chama? Sebo. Tinha um sebo lá. E eu passei em frente a esse sebo. E na vitrininha do sebo eu vi um livro que tinha a foto do meu Jeep. Estava lá assim, Jeep ou Indestrutível. Eles não conheciam o Nelson. Eu falei, o que é isso? Eu peguei e comprei o livro. Esse livro fazia parte de uma coleção da Segunda Guerra, dividida em diversas edições, né, de diversos livros. E cada livro daquele contava a história de um pormenor que aconteceu na Segunda Guerra. E um era dedicado somente ao Jeep, à história do Jeep. E eu devorei aquele livro rapidamente, né? E, cara, eu conheci a história daquele Jeep, entendeu? Não era exatamente o meu Jeep, era um modelo igual ao meu Jeep, certo? Claro. Aí eu conheci a história do Jeep, porque ali contava, tintim por tintim, toda a evolução da história do projeto, o que aconteceu, blá, 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 o que aconteceu na guerra com o Jeep. Aí foi que eu percebi que eu ia fazer uma grande besteira se eu transformasse aquele carro num bug, entendeu? Uma iluminação, de graças a Deus. Alguém levou o Nelson para esse sebo aí, para a gente não perder mais um Jeep aí, né? Eu falei, eu tô com um carro que é um carro que tem história, né? Foi o primeiro modelo 4x4 a ser produzido no mundo em série. Né? Outros já tinham sido feitos, mas em série. E o interessante do Jeep é o seguinte, é que a guerra, como ele participou da guerra, a guerra levou esse carro para todos os cantos do mundo. Espalhou, né? A guerra aconteceu no planeta todo, né? E esse carro foi para a Rússia, foi para o Japão, foi para a China, foi para lá, e o conceito dele acabou sendo agregado, sendo pego, sendo aproveitado por todos esses países. Então, na verdade, ele inaugurou um novo conceito. Claro, acho que todo carro 4x4, né, pessoal? Todo, basicamente, que a gente tem hoje, nasceu desse conceito do Jeep, né? Foi uma evolução que veio vindo, depois o 4x4 virou até aliado à performance hoje em dia, né? Nos carros, os super esportivos mundiais de rua, todos eles têm a tração 4x4, né? Alguns Porsches, McLaren, vários carros aí, Lamborghini, etc., acabam bebendo dessa, só que por um outro lado. Porque na verdade o 4x4, né, Nelson, tem um termo que define com bastante simplicidade o que é um 4x4. É um carro que tem mais capacidade de tração, mais aderência, ponto. Né? Ou seja, quanto menor for a aderência, maior vai ser a contribuição do sistema 4x4. Né? Se você pegar um asfalto totalmente liso e tudo, às vezes não faz tanta diferença. Um Fórmula 1, por exemplo, não é 4x4, né? Porque teria que agregar um peso muito grande. Extra. Já tentaram, né? Já tentaram, né? Ficar pesado e tudo. Agora, se você pega um terreno liso, uma terra, um terreno como neve, lama, a tração 4x4
houve um momento na história aí que o 4x4 ele era muito importante porque ele participou do desenvolvimento dos países, né? Principalmente os países do terceiro mundo, África, América do Sul e Ásia, enfim. Sim. Porque era um carro que poderia eventualmente vencer os obstáculos que esses lugares tinham. Não tinha asfalto, tinha pouco asfalto, o asfalto era ruim e tinha muita região que não tinha nem caminho, então o Jeep era importante. Hoje em dia o 4x4 ele é mais voltado, vamos dizer assim, para eventuais situações. Sim, claro. Né? Que você possa ter pela frente. Muito em países onde neva, né? Que o cara não precisa ser um piloto de rally para poder andar no 4x4 na neve, porque o carro hoje em dia ele é todo cheio de equipamentos que ajudam o motorista a fazer a operação, né? E em lugares ainda onde o asfalto ainda é aqui no Brasil, né? Tiveram vários carros aí que ajudaram a construir Brasília, por exemplo, né? Assim, na base do 4x4. Tem um que inclusive chama Candango. Exatamente, DKV Candango, né? Um está aqui do lado, né? Essa F-75 aqui. Esse carro ele também ajudou a construir Brasília, assim como as veraneios da vida, rural principalmente, né? Eu lembro de nas fotos que eu vi no museu lá em Brasília, muita rural andando por lá e muito Jeep Willys, né? Pra você ter uma ideia, houve até uma tentativa da Volkswagen em criar uma Kombi 4x4. Eu lembro de uma revista, de uma matéria de uma marronzinha na revista 4x4 aqui. Aliás, pessoal, olha esse exemplar aqui, sabe o que é isso? Revista que o Nelson fazia, a primeira revista especializada de 4x4 aqui do Brasil. Esse aqui é o exemplar ano 1, número 1, janeiro de 1983. Custava 400 cruzeiros. Né? É mais ou menos o que eu paguei pelo meu Jeep. Pois é. Então, assim, o Nelson foi o precursor dessas histórias, desse contexto aqui. E aí, o que aconteceu com o Jeep? Então, aí, cara, eu acabei levando todo esse tempo para reformar o Jeep, né? E procurei fazer com que ele ficasse o máximo original possível. Era uma época que você não tinha internet, você não tinha orientação, você não tinha referência de nada. Você não tinha revistas importadas. Você não sabia onde as coisas existiam, onde é que elas eram, se existiam, né? E as referências que a gente tinha do carro em termos de originalidade, a gente só conseguia olhando outros carros que eventualmente tivessem uma peça que você não tinha, entendeu? Claro. Então, era um garimpo, né? Você ia garimpar uma peça aqui, eu cheguei a buscar peças de Jeep 42, eventualmente, não fui lá para isso, mas estava lá e descobri um Jeep que tinha peça, no meio da Transamazônica, que tinha um Jeepinho velho lá, quando eu olhei tinha uma peça de 42 nele, porque o Jeep provavelmente foi um Jeep 42 que foi transformado e tal. Aí fiz um negócio, cara, acabei trazendo um punhadinho de peça assim do cara, entendeu? Para botar no meu Jeep. Enfim. E um dia esse Jeep ficou pronto? Então, esse Jeep depois de 2 anos, ou seja, em 1976, ele ficou pronto. Aí eu resolvi que eu devia usar o Jeep. Aí eu fiz uma viagem com os amigos, nós fomos em 4 pessoas, que tinham me ajudado a reformar o Jeep, etc. Nós fomos para Búzios. Saímos de São Paulo, na recém-inaugurada Rio Santos, não sei se era recém-inaugurada, mas era nova, na Rio Santos, com o Jeep visitando todas as praias. Mas a Rio Santos nessa época ainda é de terra. Não, ainda não, já era asfalto inteira? Não, tem uns trechos que não eram, mas uma boa parte já era asfaltada. Porque eu peguei a Rio Santos de terra ainda e acho que era depois disso. Enfim, nós fomos para Búzios, né? E com jipinho, cara, andando nas praias, é bom ser solteiro, né? É bom ter 20 e poucos anos, né? Teve uma atriz francesa famosa, né, que adorava passar as férias em Búzios, famosa. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, encontrou com ela lá? Não, cara, nessa época eu já tive embora. Eu ia tirar uma foto dela no meu Jeep. Tem uma estátua dela. Mas engraçado, veja. Aí eu fui para Búzios com esses amigos, né? E o Jeepinho, foi que foi, né? Foi uma beleza. Quando eu cheguei no Rio, eu comecei a cruzar com outros Jeeps 42 andando na rua. Eu falei, que diabo, né?
Aí eu andei conversando com os caras lá, porque o Rio de Janeiro foi sede foi capital do Brasil durante muitos anos, né? E toda a quartelada toda era no Rio de Janeiro. A maior parte dos quartéis do Brasil estava no Rio de Janeiro. Muitos, é isso que eu ia falar também. Então toda a parte de veicular também era baseada no Rio de Janeiro, né? E em 1970, o Exército leiloou esses carros, que eram oriundos da Segunda Guerra ainda. Leiloou os carros e as peças, né? Então, no Rio de Janeiro, você pegava ali o final da Dutra, para quem vai para a Avenida Brasil, ali tinha ferro velho dos dois lados. Uhum. Eles usavam jipe de muro, cara. Tanto jipe que tinha. Empilhado assim, ó, no carros do Exército, blá, 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 blá. E aquilo foi vendido para a moçada do Rio, né? Eles falavam em bug, certo? Eles estão na praia, né? Então, foi vendido muito jipe lá para o Rio de Janeiro. E alguns mantiveram a originalidade do jipe. Aí eu estou andando assim lá no Rio de Janeiro, de repente estou do meu lado um jipe igualzinho meu, mesma cor, tudo. E o cara ia para Búzios também, aí fomos juntos, entendeu? Aí comecei a conversar com o cara, não sei o quê, aí ele me falou que tinha um grupo de caras que estavam preservando esses carros da guerra e que se encontravam em Niterói lá uma vez por mês. Niterói sempre foi um berço grande de off-road, é engraçado, tem o tal do chapéu lá. Então, e não era um clube, era um grupo de amigos que se encontravam com uma cerveja lá e todos eles tinham jipinho da Segunda Guerra, entendeu? Bom, aí cheguei em Búzios, tive minha primeira experiência 4x4, porque a estrada tinha sido invadida pela areia por causa de um vento lá, o trânsito todo parado, né? E eu nunca tinha engatado 4x4 na minha vida em nada, né? Aí falei, pô, vamos ver se esse negócio funciona. Eu peguei, engatei 4x4, passamos naquele grupo todo lá, foi a glória, né? Aí que eu vi que o negócio funcionava mesmo. Aí você deu graças a Deus de fazer um bug 4x2. Exato. Então. Aí cheguei, cara, a gente tá passeando lá numa praia, que eu não lembro qual foi agora, e eu olho no alto de uma duna assim, tinha um caminhão da Segunda Guerra, um GMC. Eu falei, eu vou lá, né? Peguei, consegui chegar lá em cima, e incrivelmente, o cara era um paulista. Era um alemão que morava aqui em São Paulo e ele tinha um caminhão GMC desse, ele tinha negócios no Rio, lá não sei como é que era a coisa. E eu acabei conversando com ele lá e ficou horas conversando ali naquele lugar, né? E eu falei para ele, eu vou montar um clube de jipe, cara. Olá. Ele falou, quando eu estiver em São Paulo você me chama que eu tô junto lá, vamos fazer junto. Eu falei, legal. Aí vem com aquele negócio na cabeça, foi 76, né? E a coisa passou, o tempo passou, eu usava meu Jeep diariamente, era o único carro que eu tinha. Eu trabalhava com Jeep, comecei a namorar com Jeep, fui preso com Jeep, essa é uma outra história, né? Eu almoçava em frente a polícia a pé, em frente a pé no Ibirapuera ali. Tinha uma lanchonete em Polícia frente. do Exército. E eu tinha um estúdio, nessa época eu trabalhava com desenho animado, eu tinha um estúdio que era ali perto, né? E tinha uma lanchonete que a gente almoçava ali. E eu parava todo dia meu Jeep em frente a pé. Estou falando da década de 70. Quer dizer, mas não estava nem aí, cara, não estava fazendo nada de errado, certo? Ficava ali. Um belo dia eu recebi um ultimato, como é que chama? Notificação. Exato. Para mim comparecer no DOPS. Deus me livre, guarda. Naquela época lá. Mas essa história aí eu conto não? Você tá vivo, né? Bom que você tá vivo para contar, né? Não, vou contar rápido. Eu fui pro DOPS, não sabia o que era, não tinha feito nada errado, imaginei que tivesse sido por causa do Jeep. Imaginei. Aí me armei de toda a documentação do Jeep, foto, coisa da reforma, nota fiscal. Fiz uma pastinha lá, levei embaixo do braço e fui pro DOPS, lá na Avenida Higienópolis. Fui com um amigo meu. Falei, que as pessoas de hoje não sabem o que é entrar no DOPS naquela época, né? Cara, era bizarro o negócio, né? Eu fui lá e já me mandaram logo pro porão, entendeu? Eu falei, o que você vai ter? E eu tava com um amigo meu, que ele me deu uma carona, que ele tinha um Chevette na época, ele falou pra mim, eu falei pra ele, Clóvis, se eu demorar mais que 1 hora, bicho, pode avisar a família, porque eu não sei o que aconteceu. Entendeu? Naquela época você não sabia de nada, né? Aí entrei lá e me fizeram esperar sentado num banco de madeira, aí pediram meu nome,
com o que eu estava fazendo lá e blá blá blá, enfim. Aí eu subi num elevador, que eram 3 andares, parece o prédio ali, era uma mansão na verdade. Chegou lá em cima, me atendeu lá um oficial, aí me fez falar com um delegado, levou lá o escrivão e já abriu a gaveta, logo vi que tinha um documento do exército lá, entendeu? Na gaveta desse delegado aí. Aí ela falou, é o Jeep. Aí ele começou a me fazer pergunta, o senhor que é o proprietário de um veículo militar que transita pela rua, não sei o quê. Sou sim. Mas como é que o senhor conseguiu? Aí tive que contar toda a história para ele. Por sorte levei toda a documentação, viu que não tinha nada de errado. O escrivão escreveu tudo que tinha que ter escrito ali, né? Chegou uma hora que encerrou as perguntas, pediu para o escrivão, saiu, fechou a porta e ficamos falando de Jeep mais de 15, mais de uma hora lá, cara, falando de Jeep. Ele ficou louco pelo Jeep, o delegado. Aí no final da história ele falou para mim, falou assim, então, vamos fazer o seguinte, teu carro é verde, eu sei que não é militar, teu verde não é militar, porque verde militar não pode pintar o carro. Certo, eu já pintei dessa cor porque eu sei disso. Ele falou, mas você tem uma estrela no capô. Eu falei, mas a estrela não é símbolo do exército. Não é para você, mas para eles qualquer coisa é símbolo do exército. Então você tira a estrela, pinta alguma coisa de outra cor no teu carro, entendeu? Para descaracterizar o Jeep, né? E assim eles não me perturbam mais, eu também não perturbo mais você e ficamos em paz. Tá bom, beleza, vamos embora. Passou na casa de tinta, comprou uma lixinha. Eu tirei a estrela, né? Pintei uma pá que eu tinha do lado de branco e continuei almoçando no mesmo lugar. Não teve mais problema não. Uma história feliz, né? De foi. Entrar e sair. Mas enfim, aí passaram-se os anos, eu estou falando da década de 70, né? 76, quando eu fiz essa viagem para Búzios. Em 1983, em 1981, aconteceu um evento em São Paulo, no pavilhão da Bienal, que era o primeiro salão do automóvel antigo, que era organizado por um pessoal que tinha clube, eram clubes de automóveis antigos de São Paulo, que estavam se juntando ali para fazer uma exibição lá na Bienal, né? E tinha um amigo meu, que era o Romeu Siciliano, que trabalhava com carro antigo, hoje já está falecido. Ele era de Ipiranga também. E a gente tinha contato sempre ali, né? Eu sempre estava fuçando lá dentro da oficina dele e tal. Gostava de carro antigo e tal. Aí comprei o Jeep também, se interessou. Enfim, o Romeu era um dos organizadores. E um belo dia o Romeu ligou para mim e falou, escuta, é o seguinte, você já fez o teu Jeep Club que você falou que ia fazer? Eu falei, não. Ele falou, é o seguinte, eu tenho aqui, eu estou organizando o Salão Automóvel Antigo aqui, e eu tenho todos os clubes de carro antigo de São Paulo aqui dentro. E tem uns caras que são proprietários de Jeep, de picape, e eles não têm onde pôr. Porque ninguém quer pôr esses carros perto. Ninguém quer pôr do lado do Rolls Royce, do Jaguar, do Porsche, entendeu? Um Jeep velho, entendeu? Ele falou, faz o seguinte, eu te arranjo um espaço lá, ok? Você formaliza o teu clube e eu te dou um espaço, te dou um stand lá e você entra como clube lá, porque eu só posso expor quem for clube, né? Legal. Aí liguei para um amigo meu e fizemos eu fiz o desenho do Jeep Club, né? Que eu trabalhava com isso. Aquele desenho que é conhecido aí no Brasil inteiro, do Jeepinho estilizado, tal Jeep Club. Eu fiz aquele desenho, né? Foi o primeiro, escrevi lá Jeep Club, blá blá blá. E fomos expor, consegui uns carros, os carros que os caras tinham lá, os proprietários de carro, eram carros bons, entendeu? Tinha uns carros legais lá mesmo, né? Tinha anfíbio da Segunda Guerra, tinha Dodge, tinha Schwingwagen, cara, tinha um Schwingwagen alemão. Para quem não sabe, o Schwingwagen era um Volkswagen 4x4 da Segunda Guerra, anfíbio. É um carro raríssimo, vale uns $300 mil hoje um carro desse, restaurado, entendeu? E o cara tinha um Schwingwagen, pô, entendeu? E levou lá o Schwingwagen. E consegui também um anfíbio, Jeep anfíbio da Segunda Guerra. Fizemos um stand que acabou virando uma atração do salão, porque carro antigo o pessoal já conhecia, mas ninguém nunca tinha visto uma exposição de 4x4, entendeu? Entendi. De carro bizarro, né? Um carro que ninguém queria, entendeu? Um carro que legal. O pessoal só vê aqueles carros. Ou seja,
o logotipo do Jeep Clube, com aquele desenhozinho, foi inspirado, baseado, você ficou olhando o seu Jeep e desenhou, é isso? Fiz o meu Jeep, eu fiz um baby Jeep, na verdade, é um Jeep... Assim, para a gente entender a importância do Nelson, né, nessa história do 4x4. Ele foi o fundador do Jeep Clube do Brasil, né? O criador, fundador, idealizador e desenhista do logo. É verdade. Né? Ou seja, né? É aquele cara que cobra escanteio, cabeceia, defende a bola, apita. Exatamente, né? nessa época era bem isso mesmo. Porque não tinha nada, né, cara? Não existia off-road. Off-road surgiu depois. Sim, o termo, com certeza. É a mesma coisa que e o mais doido é que naquela época devia ter muito off-road para fazer, né? Hoje está mais restrito, né? Você viaja para a Alemanha, por exemplo, praticamente não tem onde você fazer off-road na Alemanha, a não ser em áreas particulares. Fechado, né? Aqui ainda temos várias áreas off-road, mas nessa época ainda tinha o país inteiro. Exatamente. Né? A gente já estava num processo de modernização de estradas, de asfalto. Veja, a gente tem que pensar assim, houve uma fase onde o off-road era um off-road quase que obrigatório, né? Quando a Jeep lançou, a Willys lançou o Jeep no Brasil, que vieram os candangos, vieram os outros carros, que o Brasil estava em desenvolvimento, quer dizer, não tinha estrada, principalmente no Precisava do off-road, não tinha. Certo? Depois, quando começaram a asfaltar as estradas e a indústria automobilística cresceu, que começaram a aparecer modelos mais sugestivos, né, para o povo em geral, para a população em geral, que, bom, pra você ter uma ideia, o sonho, na época que eu fiz o Jeep Club, o sonho do cara era ter um Escort conversível, entendeu? Não era ter um Jeep, certo? As revistas, por exemplo, você trabalhou na Quatro Rodas, né? Nessa época eu lia Quatro Rodas. Os jornalistas não queriam saber de testagem. Vou testar Jeep como? Para quê? Entendeu? É a mesma coisa que você hoje pegar Quatro Rodas e querer que ele teste uma empilhadeira. Entendeu? Sim, não tem nada a ver. Nada a ver, entendeu? Então, não existia nada. Então a gente começou praticamente do início, né? E depois de você ter feito o Jeep Club e tudo mais, você, com esse seu tino de desenho e de editorial até nessa época, né? Aí que você fez aqui a revista, é isso? A revista foi um adesivo original da revista. Incrível. A revista foi uma consequência, na verdade, porque quando nós fizemos o Jeep Club, então nós montamos ele dentro do Salão Automóvel Antigo. Né? O Salão Automóvel Antigo precisava de divulgação, porque ele estava sendo visitado, mas ainda não tinha uma divulgação ampla como tem hoje em dia, né? Que você consegue uma divulgação ampla das coisas. Então eles precisavam criar alguma coisa para atrair a imprensa, atrair a atenção da imprensa. Aí eu dei uma ideia para o pessoal lá que organizava, e nós fizemos a primeira travessia do Lago de Ibirapuera com anfíbios da Segunda Guerra. E chamamos a imprensa. Entendeu? Até então, a única lembrança que eu tenho de alguém ter atravessado o Lago de Ibirapuera com carro foram os austríacos que vieram na década de 60 com Fusca. Um Fusca comum. E esse Fusca ele navegava, cara. Não sei que loucura que os caras fizeram no carro, e o carro navegava. E eu tenho foto disso para eles. Eles atravessaram o Lago de Ibirapuera, entendeu? Com um Fusca. Depois disso, e pouca gente viu isso, quer dizer, ninguém sabia dessa história, né? Aí nós fizemos a travessia do Lago de Ibirapuera, chamamos a imprensa. Eu me lembro até hoje que foi o Calmon, imagina o Calmon andando numa filha da Segunda Guerra, atravessando o Lago de Ibirapuera. Fernando Calmon, um grande jornalista especializado. O Zampa estava junto, Marco Zamponi, que já não está entre nós, né? Figuraça, um dos caras mais engraçados. Eu lembro que atraiu a atenção de quase toda a imprensa automobilística na época, porque era uma coisa realmente diferente. Imagina o Zampa. Saiu no jornal. Isso para nós foi bom, porque divulgou o clube, né? E em pouco tempo a gente tinha quase 100 associados no clube, de gente que aparecia. Né? Nós fizemos, como o clube ele não tinha uma identidade ainda própria, né? A gente aceitava tudo que queria andar na terra, entendeu? Entrava picape, entrava bug, entrava já veio depois, entrava, enfim, quem quisesse andar na terra estava dentro, né? Do Jeep Club. E nós conseguimos quase 100 associados logo de cara, né? E o clube nasceu daí. Nós não tínhamos assim uma ideia do que fazer com aquilo.
A princípio era um clube do quê? De preservação de carro antigo? Não, mas tinha o cara que gostava de Atibaia lá, que gostava de visitar Pedra Grande com o Jeep dele, levar os amigos, não sei o que. Ah, tinha outro que gostava de mexer com mecânica, não sei o que. Então o clube ele acabou ganhando uma identidade em função das próprias pessoas que chegaram, Sim. né? Chegaram nesse momento e fizeram parte do primeiro clube. E me diz uma coisa, e do clube é que chegou o convite quando a Camel, né, resolveu fazer uma etapa do Camel Truth aqui no Brasil? Como é que funciona isso? Não, foi pela revista. Então, a revista, o clube ele foi teve... 80 e pouco, né? 83 foi. O clube tinha crescido, estava com mais de 200 e poucas pessoas, e nós precisávamos nos comunicar com essas pessoas. Eu lembro que na época não tinha internet, não? WhatsApp nem pensar. Nem pensar. Então eu fiz um negócio chamado Boletim Informativo do Jeep Clube, que era um tabloidezinho feito em xerox, falando sobre o clube, mostrando algumas fotos do salão, alguns passeios que a gente já tinha feito, etc. E chamava 4x4 picape. Porque até então a gente também aceitava picape, né? E era feito de xerox, né? E isso aí foi distribuído para os associados gratuitamente, né? E eu lembro que nós fizemos uma edição só que tinha um pessoal no clube que começou a me estimular, eles tinham muito contato nos Estados Unidos, e os caras compravam revistas americanas, né? A revista americana sempre foi um marco, assim, em termos de informação de off-road, né? E eles falavam, pô, Nelson, você tem que fazer uma revista. Eu falei, você tá louco. Não, você tem que fazer uma revista aí, pô. Eu falei, você tá louco. Mas aquilo tá louco, mas aquilo não ficou na minha cabeça, certo? Um belo dia eu cheguei pro meu sócio, para um amigo meu, que a gente trabalhava junto ali. Eu falei para ele, escuta, eu tô querendo montar uma revista de 4x4. Ele falou, você tá louco. Eu falei, não, o que você acha? Não sei, eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não tenho. Eu falei, então vamos fazer. Agora ficou bom. E vamos fazer, então. Aí nós fizemos o trabalho da número 1, que foi essa aqui, que a gente pode ver aqui, né? Nós tivemos contato com alguns jornalistas da época. Eu lembro que foi o Sérgio Duarte, que já também não está entre nós. Foi ele na capa aqui, né? Foi o Caio... De bigodão aqui. O Caio, que era de moto. Teste da revista número 1. Isso. Segredo, assim, a nova Saveiro, né? A primeira Saveiro, ainda com motor a ar. Exatamente. Incrível. O anúncio era da picapinha Fiat, né? A Fiorinozinho, né? Que bonitinha. Já com motor 1500. Ó. Revista. Então, nós não tínhamos nenhuma experiência com revista, né? Nada, nenhuma experiência. Eu tinha uma experiência de leitor e de fuçador, porque a gente gostava eu trabalhava com publicidade, estava no meio do pessoal de publicidade, etc. Eu tinha a chance, eventualmente, de vender a ideia de uma revista 4x4, mas o meu trabalho foi muito infrutífero na época, porque eu visitava as agências. Eu lembro que eu visitei o Luiz Salles. Eu tinha um estúdio numa esquina, na outra esquina era a Salles Interamericana de Propaganda, do Mauro Salles. O Mauro Salles sempre gostou de carro antigo. Eu já tinha tido contato com ele no salão, né? Aí um belo dia, cara, meu Jeep está parado na frente do estúdio e aparece um carro lá. Falou assim, o senhor que é o proprietário do Jeep? Sou eu. Então, o senhor Luiz quer falar com você. Eu falei, que seu Luiz? O senhor Luiz Salles, da agência, Aí fui lá, né? E aproveitei e já levei a ideia da revista. Porque a história é assim, ele tinha um Jeepinho também, queria saber do meu Jeep, queria mostrar o Jeep dele, aquela coisa de Jeepeiro, né? Aí eu peguei e levei minha ideia embaixo do braço e falei para ele, ó, tenho ideia de fazer uma revista, já praticamente está quase pronta a ideia, né? Vou fazer uma revista de 4x4. Ele parou assim e falou assim, tem uma péssima notícia para você. Eu falei, o que foi? Ele falou, a conta da Jeep é nossa e eles vão parar de fabricar.
falei, vamos parar de fabricar? Ele falou, isso aí você não pode falar para ninguém, porque ainda tá nos bastidores aí, nós vamos parar de fabricar Jeep, vamos parar de fabricar rural, vamos parar de fabricar tudo. Você vai falar do quê? Aí eu falei, bom, 4x4 não é só o Jeep, né? Tem todo um universo que ele não conhecia, que pouca gente conhecia, que eu também não conhecia, mas eu sabia pelas leituras que eu tinha. O universo 4x4 das revistas americanas, o universo 4x4 dos passeios, das viagens, da mecânica, enfim, blá 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 blá. E falou, olha, eu não consigo. Hoje em dia está mais fácil você fazer uma revista de arame farpado, que todo mundo conhece, e vai existir o resto da vida ainda, do que de Jeep, cara. A gente vai parar. Aí eu saí de lá com o rabo no meio das pernas, né, bicho? Aí falei, pô, nós temos a bunda no chão, né? Falei, aqui agora, né? Mas mesmo assim nós fizemos, né? Fizemos a revista. E a revista, ela foi uma ideia de maluco mesmo, porque nós não tínhamos nenhum recurso. Nós conseguimos, através de algumas amizades, alguma publicidade para poder lançar o número 1. Não lançamos o número 0, não teve número 0. Foi direto para cá, né? Direto para uma revista de 64 páginas, papel couché, entendeu? Que é um papel caro, né? Isso, nessa época tudo era importado, você fazia uma revista, era tudo importado. Conseguiu a última capa aqui da AVM, né? Então nós conseguimos juntar uma coxa de retalhos lá e fazer o número 1. Né? Tivemos anúncio da Fiat, que era quem cuidava era o Flávio Furtado, não sei se você conheceu. Sim. O Fukuda, nessa época, fazia... Olha que bacana, pessoal, o anúncio aqui, né? Da F-75, da F-100 e do Jeep, que não existiria mais, mas ainda estava, pelo menos a Ford deu o último suspiro. Deu uma forcinha. O que nós fizemos para conseguir a propaganda da Ford foi fazer o teste do Jeep álcool, que na época eles estavam querendo divulgar, que era o último suspiro do Jeep, era o Jeep álcool, né? E eles iam lançar o Jeep álcool e precisavam de divulgação do Jeep álcool, nós fizemos o teste, porque ninguém queria fazer teste de Jeep. Nós fizemos o teste do Jeep álcool e aí ganhamos esse anúncio aí. Mas enfim, nós fizemos a primeira revista, fizemos um pôster de banco maravilhoso, que era a capa da revista, que ninguém conhecia um Jeep com pneu grande na época, né? Chamou muito a atenção. Fizemos um pôster de banca para colocar na banca de jornal, e o pôster era tão bonito que não durava uma semana o pôster, o pessoal roubava para levar embora, entendeu? O pôster, né? Pode falar. E daí, Nelson, eu preciso só, senão a gente vai se estender demais, eu quero fazer entrar num foco aqui, que acho que foi um certo divisor de águas aqui no Brasil, com relação ao grande público ter acesso ao 4x4 raiz, né? Aquele 4x4 de lama, de tudo, né? E até outros modelos, né? Por exemplo, foi quando chegou a Land Rover. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o Camel Trophy. Como aconteceu vamos dizer assim, como o Camel Trophy apareceu na sua vida? Então, foi através da revista. Não, pessoal, ficou curioso que nem eu estou agora, né? Então, só que é o seguinte, se você quiser saber essa história do Camel Trophy aqui no Brasil, como aconteceram as seletivas aqui no Brasil, que foi totalmente organizada pelo Nelson, e também a prova lá na Amazônia, vocês vão ter que esperar um pouquinho e assistir o próximo capítulo da Garagem do Kaká, mais uma vez aqui com o Nelson de Almeida Filho, se figuraça. Eu vou saber a notícia agora, porque a gente já vai fazer o programa, mas você vai ter que esperar, ok? Então, olha só, dá o seu like, inscreva-se no canal, segue a gente no Instagram, Facebook, ou seja, a gente está nas mídias aí, tá bom? Deixe seus comentários, seus palpites, peçam algumas reportagens especiais, algumas entrevistas ou para falar de algum tema, ok? Estamos aqui para isso, para contar histórias. Até já!